Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história real e bem chocante, que aconteceu num ambiente de trabalho. É um caso que mostra direitinho até onde pode ir o poder de um empregador e quais são os direitos básicos que protegem todo mundo. E para a gente começar, fica aqui uma pergunta que talvez muita gente já tenha se feito, né? Será que um chefe pode controlar ou limitar as idas de um funcionário ao banheiro? A resposta que a justiça deu para essa pergunta, num caso bem real, é o centro da nossa análise de hoje. Pois é, e o que deu origem a toda essa discussão foi um fato, assim, revoltante. Uma vigilante foi obrigada a urinar no próprio uniforme simplesmente porque foi impedida de deixar seu posto de trabalho. É uma situação extrema, claro, mas que acende um alerta sobre uma questão muito maior: a dignidade no ambiente de trabalho. Então, o nosso caminho vai ser este. Primeiro, a gente entende os detalhes desse incidente humilhante. Depois, vemos como a justiça reagiu. Na sequência, a gente vai identificar quais direitos foram violados, discutir os limites do poder da empresa e, por fim, tirar a grande lição de tudo isso. Bora começar então. Parte 1. O incidente humilhante. O que foi que aconteceu de fato nesse posto de vigilância para chegar num ponto tão degradante? Olha só como funcionava. O procedimento da empresa era, nossa, super restritivo. Para ir ao banheiro, a vigilante tinha que primeiro pedir autorização pelo rádio. Depois, ela precisava ficar esperando chegar alguém para cobrir o posto dela. Só que aí vinha o problema. Na prática, esse substituto muitas vezes simplesmente não aparecia. E o resultado dessa regra que não funcionava foi o pior que se pode imaginar. Sem conseguir aguentar mais, a trabalhadora acabou urinando na própria roupa. A humilhação foi tanta, mas tanta, que uma colega de trabalho a encontrou depois, chorando no banheiro. É uma cena que mostra o tamanho do abalo emocional que isso causou. E o pior de tudo é que isso não foi um caso isolado, sabe? Uma testemunha no processo confirmou que passou pela mesmíssima angústia. Chegou ao ponto de ter que urinar numa garrafa plástica. Isso deixa claro que não foi um acidente, um descuido, mas sim uma falha do sistema, uma condição de trabalho degradante que a empresa impunha. Bom, diante de uma situação dessas, a pergunta é: como é que a justiça reagiu? Vamos ver agora como o caso foi avaliado legalmente. E aqui a gente viu uma mudança bem significativa. Num primeiro momento, em primeira instância, a indenização por danos morais foi de R$ 5.000. Só que o caso foi reavaliado pelo Tribunal Regional do Trabalho e aí o valor, olha só, pulou para R$ 40.000. É um aumento de 8 vezes. Mas por que um aumento tão grande assim, de 8 vezes? É que o Tribunal Superior entendeu que a situação era muito, mas muito mais grave do que a primeira decisão mostrava. A indenização não era só para compensar a vítima, ela precisava ter o que eles chamam de caráter pedagógico, ou seja, tinha que servir de lição para a empresa e de aviso para todas as outras, para que algo assim nunca mais se repita. Ok, então vamos para a terceira parte. Além de todo o constrangimento, quais foram as leis e os direitos que foram realmente quebrados aqui? Olha, as palavras do desembargador que relatou o caso, Luiz Alberto de Vargas, são muito diretas. Ele diz que a situação é grave, degradante e que vai contra o direito do trabalhador a um ambiente com condições básicas de saúde e higiene. É daqui que tudo parte. E isso se abre em vários direitos fundamentais que são a base de tudo. A gente está falando do direito à saúde e à higiene, que inclusive estão em normas de segurança do trabalho. A gente fala também do direito mais básico de todos, que é atender às necessidades fisiológicas. E no topo de tudo isso está o princípio da dignidade da pessoa humana, que está na Constituição e que não tem negociação. Do ponto de vista da lei, o que essa trabalhadora passou se encaixa perfeitamente no que a gente chama de dano moral. Esse tipo de humilhação repetida é o que caracteriza o assédio moral, que é justamente expor alguém a situações que atacam a integridade psicológica, que causam angústia, aflição. É exatamente isso que a indenização tenta, de alguma forma, reparar. E tudo isso nos leva a uma pergunta fundamental em qualquer relação de trabalho. Afinal, qual é o limite do poder do empregador? Até onde vai a autoridade de uma empresa sobre quem trabalha lá? Bom, toda empresa tem o que a lei chama de poder diretivo. O que é isso? É basicamente o direito que a empresa tem de organizar o trabalho, controlar como as coisas são feitas e aplicar disciplina. É o que faz o negócio funcionar de forma organizada. Só que, e esse só que é muito importante,
Esse poder não é absoluto, e nesse caso, a conclusão do desembargador foi clara. A empresa extrapolou, passou do limite. Ela pegou o poder que tinha para organizar e transformou num controle abusivo sobre uma necessidade humana básica, e isso é totalmente ilegal. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. De um lado, o que é legítimo. A empresa definir horários, distribuir tarefas, fiscalizar. Tudo bem. Do outro lado, o que é abusivo. Restringir necessidades fisiológicas, criar condições degradantes, ferir a dignidade da pessoa. A linha que separa uma boa gestão do abuso foi completamente ultrapassada nesse caso. Bom, vamos chegando na nossa conclusão. O que a gente pode aprender com essa decisão? Qual é a grande lição que fica? Para a gente fechar, aqui estão os pontos mais importantes. Primeiro, atender às necessidades fisiológicas é um direito, não é um privilégio ou um favor. Segundo, o poder de um chefe tem limites bem claros na lei. E terceiro, um ambiente de trabalho degradante é ilegal e gera, sim, o dever de indenizar. E, por fim, a lição mais importante de todas: a dignidade de quem trabalha não se negocia. Ponto final. E, para a gente terminar, fica uma reflexão para todo mundo pensar. Este caso foi sobre o controle de ir ao banheiro, mas que outros tipos de controle no trabalho, talvez mais sutis, também podem acabar ferindo a dignidade de uma pessoa? É uma pergunta que vale a pena levar para o dia a dia. Obrigada por acompanhar essa análise.